Estamos aqui neste momento, queremos fazer uma reflexão sobre um tema atual, que é as consequências do mundo por não doar o amor. E nesta noite eu quero pedir ao nosso querido Vítor Maviel que faça uma leitura baseado no texto de João 15, onde nós extrairemos um comentário sobre essa questão da consequência do mundo por não doar o amor. Pastor Maviel. Bom, a leitura que vamos fazer no Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 1 até o versículo 10, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa, e toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se alguém guardar os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Então, baseado nesse texto, há uma poesia aí alegórica, a face de Deus apresentada aí como um lavrador, né, que se doa ao cuidado, né, por essa videira que seria justamente o seu filho, né? Exatamente. E este filho pela qual ele se doa a ele, né, é a representação daquilo que a lavoura precisaria. Que a lavoura é essa? A terra. Então, quando olhamos para João 3:16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, logo esta ação de doar aí do lavrador, de doar o filho, a videira, para ser plantada nesse sistema, né? Podemos ver nesse texto dois tipos de doação. A doação do lavrador em cuidar da videira. Exatamente. E a doação da videira, de doar a seiva àqueles que faria parte do ramo, né? Do ramo. Então, quando olhamos para este texto, vemos aí o quê? Que a videira, ela dá a seiva para os ramos têm o ato de receber, mas com o propósito de doar para o lavrador. Você está entendendo? Entendi. Quer dizer então que o ramo ele não pode ser independente, né? O ramo ele tem que estar ligado sempre à videira. O ramo tem que estar sempre ligado à videira. Sempre ligado à videira. Então, esta videira, ela foi ligada, traga a este mundo e implantada mediante a cruz do Calvário. Então, quando diz que Deus amou o mundo, ou seja, o Pai aí como lavrador, ele traz o Filho como a doação. Se doou, dando a videira para ser plantada aqui, dentro da lavoura, nesse sistema da terra. Só o que é que o Pai queria desse sistema da terra em relação à videira plantada? Queria doação. A doação, justamente. Ele doa a videira, mas esperando a doação daqueles que realmente seriam o quê? Ramos na videira. É por isso que o texto diz que aquele que está em mim, né, tem que dar o quê? Bons frutos. Então, o fato da videira manifestar a seiva,
Aqueles que querem fazer parte como ramos, têm que produzir aquilo que a videira é. Qual é a consequência maior aí em relação ao mundo pela qual estamos vivendo? Porque o pai doou, a videira doou, mas o que ocorre com relação ao mundo? O que ocorre com relação ao mundo quando observamos a questão de doar? É que o mundo, na verdade, ele não está doando esse amor que deveria ser doado, né? Retornando para o lavrador. Para o lavrador, é verdade. Deus como lavrador, o Pai como lavrador, ele espera do mundo o amor. O amor, é verdade. O amor ser correspondido por amor. Então, aí através disso, pastor, temos muitas consequências de catástrofe, de coisas que estão acontecendo no mundo, exatamente por essa doação ser retida, né? Como fosse um egoísmo, né? Ele doou, mas eu não estou doando. Isso aí, o amor, eu não estou doando, né? Então, isso tem consequência séria no mundo, não é isso? Consequência, porque o pai sendo lavrador, sabemos que o lavrador é o agricultor, vamos dizer assim, a expressão do agricultor, ele espera da sua agricultura o produto. É verdade. É o que ele espera de mim e você, né? O produto. Que nós doamos também, né? Temos essa doação. Você imagine, ô pastor Maviel, que você, como pai, você olha para um inimigo seu, e este inimigo seu, você, no seu íntimo, você passa a amá-lo, ao ponto de doar aquilo que é de melhor seu para salvar aquele inimigo. Porque a Bíblia diz que toda a humanidade era um filho da ira. E Deus agora doa o seu filho. Na medida que ele doa o seu filho, né? Esta humanidade que agora ele doou o seu filho para morrer em prol dessa humanidade, não corresponde para o Pai. Imagine você deu o seu filho para morrer por aquele inimigo, e aquele inimigo seu não corresponde com você aquilo que você fez por ele. Como você se sentiria? Uma decepção, né? E ainda denegrir a imagem do seu filho. É terrível, terrível. Chegar a dizer que o seu filho é aquilo, é fazer até chacota com a imagem do filho. Como que você sentiria? Não, eu não queria que ninguém fizesse isso com meu filho, de forma alguma. Imagine Deus na condição de pai, é verdade. Que doou seu filho para a humanidade. É verdade. Doação, é verdade. É algo que, quando paramos para pensar em relação à lavoura, quer dizer, o agricultor doou o seu cuidado para com aquela lavoura. Mas a lavoura não produziu para o agricultor aquilo que ele precisa. Deixou que os seus ramos fossem partido para um outro produto. E quando parte para uma outra produção, o que acontece aí? Se a produção que ele esperava era o quê? Nessa produção da lavoura de Deus era o amor. Vamos ver Gálatas 5:22 para em relação a isso? Olha o fruto que realmente deveria ser apresentado aí. Gálatas 5:22. 5:22. Vamos ver, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. É o fruto do Espírito, o amor. É isso que justamente é produzido na oliveira, ou na videira. Na videira verdadeira, que é Cristo, que é Jesus. Ele é produzido este fruto. Né? Exatamente. E o Pai, que é Deus, ele espera da própria videira isto, né? Só que os seus ramos também têm que doar para o Pai aquilo que a videira produz com este fruto aí. Verdade. É porque como simbologia do lavrador, né? Quem entende lavoura sabe, né? Tem todo o cuidado, né? Com a planta, de usar inseticida para não dar praga, né? Mesmo assim, Deus tem todo esse cuidado. E de repente, a sua lavoura não dá o fruto que você esperaria. Ou não dá fruto nenhum. Não é? Ou não dá fruto. Né? De repente, você tem todo aquele trabalho e de repente, você, quando espera, não... Ou duas coisas podem ocorrer aí na lavoura. Por que ela não está dando fruto? Ou a praga que assolou. A praga, é verdade. Alguma praga assolou a lavoura, e por isso que ela não dá fruto, né? A praga,
e vários tipos de praga que pode prejudicar uma lavoura, A lavoura, é verdade. né? Verdade. Tornar o fruto mirrado e um fruto até mesmo sem qualificação. E o que ocorre aí no mundo atual é isto. Não tem o fruto adequado para Deus. Para Deus, é verdade. Por que o mundo sofre hoje as consequências do que está acontecendo? Porque, segundo o texto de João aqui, o pai é o agricultor. O pai é o agricultor, né? O filho é a videira e nós somos ramos. Aí, quando diz que ele deu o filho, né? Ele espera dessa doação que ele fez, espera aqueles que receberam o filho também doar. Também doar, é verdade. Por isso que a questão maior aqui está no amor. Porque ele diz, amai o vosso próximo como a ti mesmo. Você vê quais as maiores consequências do mundo hoje, em relação, as maiores consequências do mundo hoje. O que se apega ao homem hoje? Verdade. Você que nos acompanha aí, né? Temos pessoas aí nos acompanhando. O que seriam os piores, né, problemas hoje da humanidade, né? Na sua opinião, qual é os piores problemas hoje? Nós vemos o mundo acarretado de problemas, né? E até muitas das vezes problemas insolúveis mesmo, que não parece que não há jeito de se resolver tais situações, né? É exatamente isso, né, que o pastor Salatiel, nós estamos falando, né? Nós estamos gravando essa live falando a respeito disso, porque nós precisamos, né, entender e compreender. Muitas das vezes ficamos que num buraco escuro na consciência sem saber entender, mas tudo tem uma explicação, né? Tudo tem uma explicação. Então, da nossa parte, como seres humanos, né, pastor? Falta muitas das vezes essa doação, né? Doar, porque Deus, ele doou. Deus, ele foi o primeiro doador, né? Ele doou, ele mostrou o exemplo de pegar o filho dele, como o pastor falou, e doar isso aí, se mostrar como um lavrador, né? Se doar como um lavrador para se mostrar que ele cuida daquilo ali e cuida para ter fruto, né? É para ter fruto, para darmos fruto. O Senhor Jesus falou aqui em João 15, né? Ele cuida da vara, ele cuida do ramo que dá fruto, ele cuida mais ainda para quê? Para que dê mais frutos, né? E como lemos em Gálatas, esse fruto é um amor, né? Ele é um amor. Qual amor? Esse amor não fingido, né? Não é esse amor que é algo em troca. Quando muitos pensam, né, pastor, que para amar tem que ser amado também, né? Que na verdade o amor de Deus é incondicional. É incondicional, é verdade. Porque ele deu a maior riqueza que ele tinha. A maior riqueza. Que foi seu filho. Observe, a maior riqueza. Se você pegar o texto de João 3,16, a exclamação que tem ali é riquíssima quando diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal aí é um alto grau. Um alto grau, Um alto grau. Agora, quanto é relação à riqueza de Deus doada ao mundo, aí quando olhamos para o mundo, qual é a maior consequência dos problemas do mundo? Diz, olhando para 1 Timóteo 6 e 10, uma das maiores consequências é este aí que está escrito em 1 Timóteo 6 e 10, que é o amor ao dinheiro. Quem ama o dinheiro não tem amor, jamais vai olhar para o seu próximo necessitado e tentar acolher ou cuidar ou até mesmo sanar os problemas daquela pessoa. Isso é verdade. Né? Você já viu alguém que tenha dinheiro olhar para alguém necessitado e dizer: olha, eu vou resolver o seu problema nessa questão financeira? É verdade. É mesmo assim. É porque o amor ao dinheiro, é verdade, né? Aquilo que se coloca, muitas pessoas colocam no coração, né? O dinheiro, quando ele está no coração, tem um amor por aquilo, que acha que é um amor, né? Porque na verdade não seria esse amor de doação, esse amor de se entregar, de doar, né? Que guarda aquilo no coração para si, aí se torna, como o Timóteo fala, a raiz de todos os males. A raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. De todos os males, né? O amor, o dinheiro é verdadeiramente... Quer dizer, um invertimento do amor de forma incorreta, né? O investimento do amor de forma incorreta. O investimento de forma incorreta, é verdade. Quer dizer, amar ao dinheiro, mas não amar o semelhante. E esse dinheiro poderia ter um investimento, né? Justamente, que aplicado
a doar-se ao semelhante naquilo que ele precisasse. Que ele precisasse, é verdade. E esse, pastor, se está relacionado como estamos ao vivo, né? Como estamos ao vivo aqui no Facebook, né? Os irmãos me escreveram qualquer coisa, mas que eu vou perguntar ao pastor. Seria o propósito da igreja primitiva, não era isso? Essa pregação do evangelho e esse amor de um se doar para o outro. Essa foi a base central do evangelho do reino. Baseada no evangelho, não em quatro paredes. Baseada no evangelho em doação. Em doação, é verdade. É tanto que quando era levado aos pés dos apóstolos, a renda era distributiva para a necessidade de cada um pela qual precisava. O evangelho pela qual aí está, os ramos não estão doando aquilo que o Pai precisa. Por que hoje muitas igrejas fechadas? Aí eu pergunto, por que fechou as portas das igrejas? Verdade. Se realmente, aí alguém questionar, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Mas a igreja, no conteúdo daquilo que está como ligado à videira. Nesse propósito, né, pastor? Justamente. Exatamente, nesse propósito, né? Então a igreja primitiva ela entendeu a mensagem. Entendeu a mensagem. Entendeu a mensagem e doou esse fruto, né? Doou esse fruto, mas chegou a determinada época que foi mortificando o ramo, o produto da oliveira, da videira. Quer dizer, os ramos que era para continuar dando o fruto que foi manifestado na videira e dentro dos ramos da igreja primitiva, hoje os ramos atuais. Por que agora, hoje, essa pancada inteira no mundo, sofre todo mundo? Porque precisa rever os conceitos. Rever os conceitos, verdade. Porque um dos problemas maiores aqui, quando nós falamos, é o amor ao dinheiro. Será que quando olhamos para a igreja primitiva, em relação a este amor ao dinheiro, a renda que se entrava, né, era se aplicada a quê? É aplicada aqui, é verdade. É porque não estamos usando aqui de uma demagogia, dizemos que não precisamos, não, né, para muitos, né, pastor? Não é verdade, mas se temos, né, se temos as condições, né, de ajudar. Principalmente, olha hoje o mundo está em crise, né, pastor? Está nessa crise aí. O mundo está nessa crise, nessa pandemia aí, nessa crise que está o mundo. Precisamos, a igreja ela precisa, né? Ela precisa, precisa sim fazer a sua parte. Porque muitas pessoas se aproveitam e assim, não é só obra não, não é só por obra, tal, porque isso. Não, temos sim. A igreja, ela é mais obra. Né, pastor? A igreja, mostramos esse fruto nessas boas obras que fazemos. Porque se olhar a igreja só como um sistema espiritual, ela perde a sua força. Perde a força, é verdade. Perde a Porque força. a ação espiritual, ela tem o seu papel, sim. Ah, sim, com certeza. Mas ela, como é a representação de um reino, ela é um reino, ela é a parte de um reino, ela é embaixada. É embaixada, é verdade. A embaixada do reino, ela tem que se aplicar aquilo que o reino é. Ela é mais obra, né, pastor? Justamente. Né? Ela é mais obra. Ela é um né? sistema de governo. De Ela está governo, ligada a um sistema de governo. E o que está ligado a um sistema de um bom governo, pastor? O que é? Explica aí para os irmãos. O que é um bom sistema de governo, na sua opinião? Um bom sistema de governo ele tem que ter a melhor assistência social para a humanidade, para aquele governo dele. Se ele não fizer uma assistência social para a população inteira vai reclamar daquilo ali. Toda assistência social do governo, ela tem que ser uma boa assistência. E o reino de Deus, ela tem que ter a boa assistência. Por isso que diz aqui que o pai, como lavrador, ele cuida da videira verdadeira. Deixando limpando a vara para dar fruto, né? E aquilo que está prejudicando no meio dos ramos, né? Ele vai tirando. Olha o cuidado do lavrador, o pai, que é Deus, cuida em relação da sua... Porque ele quer, com certeza, que todo mundo seja beneficiado com isso. É verdade, com certeza. Né? E olhando bem, esse seria um bom governo, quer dizer, um governo que todo mundo queria. Né? Mas que muitas vezes não aplicamos. Muitas vezes nós como a igreja, né? Fazendo parte da igreja, nós não aplicamos isso aí, né? Essa atitude que Deus ele queria dos seus né, súditos. Eu posso dizer o quê, pastor? Dos seus
dos seus ministros. Ministro, né? Dos seus reino. ministros do reino, né? Porque somos ministros do reino. Então, essa seria a parte que Deus queria que façamos muitas das vezes, né? E que muitas das vezes nós estamos tão montados, né? Estamos ligados a um egoísmo, né? A um centralismo só para nós, só de eu quero, eu acumulo, eu quero, né? Só acumular, né? Aí entra o que Timóteo falou, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nisso vem o quê? O individualismo. Individualismo. Você pode ver que quando alguém ama ao dinheiro, ele é individual. O sistema, um dos problemas maiores do mundo é o individualismo, não olhar aquilo que o semelhante, né, tem como solução. Não, a solução, isso que ele está dizendo como solução não é solução. Aí aquilo que eu tenho é melhor do que o outro. Quer dizer, e vive aquela briga, sabe? Aquela briga. Mas você pode olhar que o pai, como lavrador, ele não questiona a videira. Ele simplesmente cuida dela, né? E a videira não questiona o ramo, mas simplesmente simplesmente apresenta, dá a qualificação dos ramos apresentar o fruto. Quem são esses ramos? Justamente aqueles que estão ligados a Cristo, né? Então, quando Jesus se doou como videira para a humanidade, né, foi plantado aqui na cruz do Calvário, então aí o que tem que acontecer aqui? O que é que nós, como humanidade, estamos fazendo para devolver a Deus o que Ele fez por nós? Me apresenta uma qualificação da humanidade se doando por Deus. Por Deus, é verdade. Isso é uma coisa muito séria, né? Porque muitas das vezes, pastor, lemos esse texto, né? Lemos esse texto e muitas das vezes na nossa tão frágil, né, intenção muitas das vezes, ou pelo nosso egoísmo muitas vezes, perdoe a palavra, achamos que o que seria fruto? Isso é uma coisa boa, né, pastor? Porque achamos que atos ligados à religião, atos ligados a uma tal espiritualidade, isso se tem como fruto, sabe, pastor? Porque nessa vida, né, de muitos anos que a gente já está no evangelho, assim, a gente já conseguiu ver bastante coisas. E muitas pessoas acham que frutos, eles são a frequência de culto, acham que é a frequência de jejuar, é a frequência de orar 2 horas, 3 horas, é de subir ao monte. Acham que isso se baseia como um fruto, pastor. Boa colocação, porque tem pessoas hoje, pelo fato do templo tá fechado, muitos deles estão quase perdendo a fé. Porque acha que a base da fé é porta de templo aberta. Não, é verdade. O que o pastor Salatel está falando não é verdade. Esses dias eu falei com uma pessoa, e essa pessoa falou para mim que tem irmãos na sua igreja com depressão, porque estão em casa, né? Porque estou em casa, pastor. Ele falou que tá com depressão. Por quê? Porque não frequenta mais o templo. Quer dizer, o templo ali, eu acho que o fruto, dar um bom fruto é isso, né? Não estamos dizendo que você abandona sua congregação de forma de jeito nenhum. Não é isso que estamos falando. Mas não podemos dizer que isso é fruto. Não podemos falar. E na verdade, isso aí fica desqualificado de um verdadeiro ramo ligado à videira. Porque a videira, ela não é depressiva. Viu? É verdade. A videira, ela dá seiva. Os ramos têm que dar aquilo que a videira dá. Né? Verdade. Por exemplo, na igreja primitiva, quão grandes perseguições os irmãos passaram. Muitas perseguições. E não tinha templo. Não tinha templo. Não tinha templo muitas perseguições. Essa ideia de construção. Tinha um templo em Jerusalém, mas essa não era a base da fé que Jesus criou para a sua igreja. Que fosse ao templo de Jerusalém. Não. A base pela qual a igreja de Jesus foi criada foi os cultos nos lares. É tanto que a ideia que ele diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, estarei presente. Verdade. Porque a base, a estrutura desta videira, né, é a unificação de uma mesma fé, onde
em qualquer lugar, onde for. Não importa o ambiente. Para se produzir um bom fruto, não importa, importa o quê? Que esteja ligado à videira. Tem que estar ligado à videira. Mas muitos querem, eu acho que muitos, não sei no que muitos estão enxertados, pastor. Porque muitos aí, desculpe, não estão enxertados na videira verdadeira. Não está enxertado, né? Não está ligado à videira. Não está. Não está de forma nenhuma ligado à videira, porque os frutos que estão dando são frutos péssimos para o consumo, que não dá para engolir, né? De forma, ou muitos, até hoje, como nós estamos num mundo que tudo é transgênico, né? Transgênico, aceleração, né? Daquilo que se dá fruto, né? Para acelerar o processo, para colher o fruto mais rápido, né? Com o lavrador, nosso Deus, não existe isso. É passo a passo. Ele como lavrador cuida, né? Ele como lavrador, ele tira as pragas. Ele coloca o inseticida certo para que essas pragas não saiam e para que o fruto ele seja bom, seja um fruto natural, né? Não um fruto artificial. Que muitos aí estão fazendo determinadas coisas, né? Apenas por demagogia, apenas para aparecer, aparentes frutos, né? Aparentes frutos. Era o que Jesus questionava nos fariseus. Questionava isso. A aparência deles era boa. É uma aparência ótima. Não tinha fruto. O fruto, na verdade, não era bom. Não prestava de forma e jeito nenhum. Era isso que acontecia. E temos que ter esse bom fruto em nossa vida. Independente de você ter pouco ou ter muito, né? Ser rico ou ser pobre, né, pastor? Podemos sim dar o fruto, porque estamos ligados à videira. Né? Estamos ligados à videira. Podemos dar esse fruto, porque ele disse que quem está nele, ligado nele, dá bom fruto. Podemos. É o maior ato que um ser humano pode apresentar para Deus, é doar. É doar o amor. Se você não doa este amor, de forma alguma, você pode estar qualificado como produto da videira. É verdade. Né? Você vê que ele doa, a videira doa, os ramos recebem, mas ao mesmo tempo o propósito dos ramos é doar. Doar para o lavrador, doar para o agricultor. Deus espera de nós alguma coisa. Espera sim, verdade. Né? E um dos maiores mandamentos que apresenta na Bíblia é amar a Deus sobre todas as coisas. E o que mais? O teu próximo a ti mesmo. É o próximo com a ti mesmo. É dois tipos de doação. Amar a Deus e ao próximo. Por que o mundo sofre? Por não se aplicar essas duas doações. Verdade. E as consequências, né? Consequência. Consequência, é. Porque o antídoto para a lavoura estar boa é o amor. É o amor. É nesta hora de um momento de crise, você vai ver quem é quem. Verdade. Os egocentristas estão se aparecendo agora. Não estão pondo a sua mão para doar, porque na sua condição está dizendo, vai faltar a mim, é melhor excluir. Vamos excluir essas pessoas, porque senão vai me prejudicar. Você está entendendo como é que é? É sério mesmo. É verdade. Que toda terra, né? Todo o globo terra está passando por essa crise. Aí vamos ver realmente, né? Quem está repartindo. Que eu sei que tem muitos irmãos aí que realmente estão doando, né? Muitos irmãos estão doando, mas o problema é que a maioria, uma grande minoria está fazendo, mas a maior parte não faz. Né? Isso é uma grande verdade, né, que temos verificado e olhado, que não tem feito isso. Aí vamos ver agora, né? Em meio a isso, se somos egoístas, né? Ao ponto de eu ter lá e não querer doar. Não. Se eu doar, vai faltar, né? Só tenho esse. Deus só tinha um também. Só um filho só. Doou. Único. Unigênito. Único de Deus. Ele doou. Ele doou isso. Né? Doou isso. Repartiu.
né? Porque a humanidade se encontrava como? Faminta. Né, pastor? As consequências que estamos vivendo hoje do pecado gerou essa consequência, né? Da humanidade estar faminta, da forma de precisar, ao ponto de Deus descer esse ponto, de dizer assim, ó, de Jesus, meu pai é o agricultor, meu pai é o trabalhador da terra, ele está cultivando aqui a videira, né? Tá, que os ramos ele vão dar bom fruto, né? E esse fruto, o lavrador, ele vai requerer esse fruto. Veja o versículo 7 de João, do capítulo 15. Olha a força da poesia, vamos dizer assim, que é um texto poético relacionado ao amor de Deus. É 15:7. Olha bem a força desse versículo. João capítulo 15, versículo 7 diz assim: se vós estiverdes em mim e minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Aí eu pergunto, por que muitas não são beneficiadas por Deus? Hein? Por que o mundo não está sendo beneficiado por Deus agora? Como alguns julgam dizer. A base está aqui. Se permanecer em quem? Na videira. E Cristo, é verdade. As consequências que o mundo tem, as pessoas querem jogar a culpa em Deus, assim, em relação a muitas coisas. Por exemplo, a questão do sofrimento do homem estar sofrendo dessa consequência. Por que Deus permite isso acontecer? Não, Deus já doou ao homem a solução para sair fora do sofrimento. Mas o homem tem permanecido, ou tem buscado a ser enxertado nessa videira, a querer permanecer, para sair do problema. É verdade, é verdade. Né? Aí culpa Deus por isso, né? E eu vejo que muitas pessoas que se diz que faz parte da igreja, às vezes com a mente, com a cegueira espiritual. Com a cegueira espiritual. A consequência que aí está chamando nós para um alerta, para despertar e dizer, é agora que você deve fazer alguma coisa, em prol de você mesmo ou em prol de alguém. Porque a ideia da videira e dos ramos, né? A videira doa, mas os ramos, ele tem que mostrar a qualificação de um bom fruto. O que é que eu estou mostrando como bom fruto para a humanidade? É verdade. E a igreja deveria fazer isso, né, pastor? Tinha que fazer, né? Com certeza. Tinha que fazer. Né? Verdadeiramente. As pessoas estão tão voltadas para uma área, né, do templo físico, que esqueceram do maior propósito dessa mensagem da videira e os ramos. Sabe qual é a ideia que estão dizendo? Que o diabo sempre quis fechar os templos. E se eu disser que o diabo nunca quis fechar templo? É verdade. Não é vantagem para ele templo fechado. Porque as maiores corrupções estão dentro do templo. Quantos agora deixaram de se corromper na ideia dos dízimos e as ofertas? Boa, pastor, verdade. Muitos, verdade. Quantos aí que se colocaram a ideia dessas campanhas e mais campanhas que tem por aí, levando ao povo a um superfaturamento, vamos dizer assim, espiritual, de querer dar para querer cobrar mais de Deus. E falando que estava à disposição do povo, que está ali como homem de Deus, ele está à disposição do povo. Mas na verdade o que ele estava querendo é isso, ó. A riqueza, então, querer seu bem-estar financeiro. Isso para o diabo não é vantajoso, o templo fechado. Não é vantajoso o templo fechado, coisa alguma. É agora que acorda a mente de muitas pessoas para ver que Deus não está preso a um ambiente de quatro paredes. Verdade. Deus está no seu lar. Deus pode estar no seu trabalho. Deus pode estar, né, aonde você estiver. Alguém pode dizer, não, mas ele agora quer se levantar contra a ideia de igreja, de templo.
Eu sou dentro da Bíblia, eu vou para dentro da Bíblia. Né? Se você olhar dentro da Bíblia, quando foi que Jesus mandou construir templo? Não, nunca vi. Na verdade, não. Nunca mandou construir templo. Quando tem essa ideia aí, as pessoas estão tão escravizadas a um ambiente de 4 paredes que esquece o propósito do reino. Verdade. Jesus nunca se ligou à ideia de templo, gente. Aí quer dizer que, na verdade, quando nós ligamos a essa ideia de templo, se desligamos do propósito original. Do reino. Não é verdade? Quer olhar o próximo como a ti mesmo? Verdade. Estamos voltados à ideia de ser só egocêntrico, de querer agradar só a liderança. A liderança tem que me ver. E o próximo que está do meu lado sofrendo, eu vou olhar como? É verdade. E isso é bastante importante porque em certo ponto, não estou generalizando, viu? Em certo ponto se torna até uma facção, né, pastor? Né? Se torna uma facção, porque quando nós se resumimos apenas a um templo e não olhamos quem está ao nosso lado, quem está vestido, né, pastor? Quem está com fome, né? E concentramos tudo ali, só eu e a liderança, como o pastor falou aqui, a liderança tem que me ver, tem que me enxergar, e eu tenho que ser isso, eu tenho que ser um pastor, eu tenho que ser um missionário. Aí quando nós estamos entrando no egoísmo e estamos entrando começando a ser uma facção. Era o que acontecia na igreja de Corinto. A chamada culto do amor, qual era a ideia do culto do amor no Corinto? Era só beneficiar aqueles que tinham. E os pobres que não tinham nada? Né? Os que Paulo chegou e chamou, vocês começaram bem no espiritual, mas agora vocês não passam de carnais. Agora uma igreja que tinha 9 dons do Espírito foi chamada de carnal. Né? Mas o que quero chegar aqui é o problema sério. Não só atinge a igreja, mas a humanidade inteira. Então a igreja, ela hoje está sendo afetada pelo fato dos ramos não produzir aquilo que a videira quer. A maior essência que a videira tem é o amor, apresentado no Evangelho do Reino. Mas, porém, os ramos não apresentou isto nos dias atuais e por isso estão sofrendo a consequência. E consequências terríveis, né, pastor? Olha como que era a igreja primitiva. Um sistema sincronizado, não dependendo do sistema do governo romano, um sistema sincronizado ao sistema do reino. Os irmãos traziam, colocavam aos pés dos apóstolos e ali a renda era distributiva. Né? Um sistema de governo sincronizado no amor, na compaixão, né? Na necessidade ao próximo. Era tudo que realmente é representado nesse texto 15 de João. Né? A videira e os ramos. E o lavrador, o pai, o agricultor, sempre cuidando ali. Verdade. Que qualquer coisa que vinha para atingir ali a igreja, o pai estava... Aí a gente olha, né? Vou fazer uma simbologia agora, pastor. A gente olha que verdadeiramente, aonde se iniciou esse Bolsa Família, foi na igreja primitiva, né? Foi uma doação, né, pastor? Uma doação comunitária ali para todos ali, sem exceções, né, pastor? Para os necessitados, não um ato, vamos dizer assim, de política extrema, não um ato de uma politicagem, não uma política, porque o reino de Deus é uma política, uma boa política, né, pastor? Se muitos líderes, né, governos, prefeitos, se baseassem no governo de Deus, se inspirassem no governo de Deus, não teríamos isso que está acontecendo hoje. Não teríamos esse egoísmo todo aí, não teríamos essa pandemia, né, que está acontecendo, não teríamos se inspirassem em Deus, né, como governo. Mas porque a igreja é política? Não, a igreja é política sim. O reino de Deus é uma política. Deus, ele é um rei. É uma política. Não é uma politicagem, não é essa má política, né, que vemos aí. Não, eu vou dar porque eu vou ter. Não, de forma alguma, né? Não é simplesmente isso.
essa doação para reter poder, para ter poder, né, pastor? Porque Deus já tem poder, né? Mas o que ele, como nós estamos falando aqui, o Deus quer do homem é ver ele dando isso para ele. Não oferecendo, ó, Deus, estou oferecendo. Aquele fruto que você me deu, eu estou oferecendo com amor, né? Com esse verdadeiro amor, né? Em troca. Né? Por existem muitos aí que estão entregando determinadas coisas, mas tem que ter uma troquinha, né? Tem que ter uma troca. E não é isso. Amor, doação não é isso. Doação não é esperar nada em troca. E nunca querer derrubar o outro em relação àquilo que o outro está querendo fazer. Verdade. Para o benefício do seu próximo. E às vezes a humanidade está sofrendo porque há o egocentrismo da parte dos homens em querer mostrar o seu papel. O meu papel é melhor do que o de fulano. O meu papel é melhor do que o seu, viu, Mavia? Ah, se você não tem como dizer que o seu papel é melhor do que o meu. Aí quer dizer, eu acabo detonando a sua imagem dizendo que você não presta. Porque você quer apresentar algo bom. Mas o meu é melhor. Isso para Deus é ofensivo. Porque diante do sistema do governo de Deus, a videira, né? Deus compreende como agricultor que a lavoura, que a terra precisaria desta plantação. Verdade. E ele compreendendo, ele dá o quê? Ao filho, doa o filho. E doando o filho agora doa-se para aqueles que querem fazer parte da lavoura, sendo enxertado nele como ramo. Agora esses ramos, Deus espera deles o quê? Aquilo que está no filho. Verdade. Com certeza. E na verdade, nessa simbologia, todo fruto, Jesus comparou nós como um fruto, né? Dele, ligado nele. Dá bons frutos. Bom, somos frutos. E o fruto tem o quê? Ele tem uma boa semente. Boa semente. Não é verdade? Tem uma boa semente. E isso que nós devemos ter, né? Não estamos sendo aqui estamos pregadores de amor. Não, mas isso é a verdade. Isso não é essa mentira de amor que muitos dizem que tem, não. Olha, traz aqui tanto, isso é só prova de amor. Não é assim. O amor não é isso. O amor não é é levar para o outro enriquecer e eu empobrecer. E não é de forma alguma. Não é para obter poder, né? Você pensa que os apóstolos ali, como estamos falando né, isso envolve a igreja primitiva, né, pastor? Essa simbologia, né? E na verdade eles apresentaram esse fruto, né? Apresentaram esse fruto. A igreja, ela recebia bastante, não era, pastor? Era dinheiro dos apóstolos aí comprar carruagens novas, né? De comprar cavalos árabes para andar. Né? Hoje em dia pode ser um Land Rover. E poderia ter construído um grande templo. Um grande templo também. E viver na luxúria. Mas não. Eram feitos o quê? Eram feitas doações. Eles doavam, recebiam e doavam. Por quê? Eles aprenderam, sabe com quem? Com a videira. Eles aprenderam, eles estavam enxertados. Eles não queriam deixar de forma alguma a videira, não. Eles não queriam separar da videira, não. Porque, como Jesus falou, eles morreriam se separassem dela. Eles aprenderam da videira, que eles tinham que dar bons frutos. Agora você vê a consequência do que está ocorrendo hoje. Grandes templos luxuosos com melhores poltronas, e o irmão que há muito tempo ia até muitas vezes congregar naquele templo ali, muitas vezes sem condição financeira, irmão pobrezinho que fazia parte daquele ministério, faz parte daquele ministério, sofrendo as consequências também no lado financeiro, né? Agora quer dizer, aquelas cadeiras de luxo estão lá abandonadas, porque senão pode ninguém ir para lá. E o irmãozinho que muitas vezes precisaria do pão de cada dia foi negado para comprar uma cadeira daquela. Isso é lamentável. É uma hipocrisia. Porque o próprio Jesus, mesmo quando ele entrou no templo, ele mesmo foi repugnante a isso. A corrupção que havia entre o sacerdote Caifás e Anás, né? De simplesmente ver o necessitado e, né? Menosprezar, né? E Jesus ao ponto de dizer para muitos deles, se vocês não passam de sepulcro caiado. Sério isso aí. Sério. Para uma liderança espiritual, é terrível. E muitos, pasmem os senhores, muitos líderes aí
que se diz líderes espirituais, não estão preocupados com pessoas. Totalmente, não é verdade. Estão preocupados com suas igrejas fechadas porque realmente a renda não vai entrar. Mas Deus é o Deus de justiça. E Ele está mostrando para você, é a hora de retornar, fazer o conserto. E quanto é tempo? E quanto é tempo? Verdade. Quero ver agora. É a situação agora, né? Dependendo não, né? Exigindo que aquele irmãozinho lá, né? Traga o dízimo, né? Irmãozinho muitas vezes fiel, né, pastor, no seu propósito, né? Trazendo o dízimo, né? Para muitos pastores aí, líderes, muitos, não estou dizendo todos, muitos líderes aí, né? Pagar a prestação da sua Mercedes, da sua Land Rover, né? Na sua luxúria. Pensa que Deus não estava vendo isso aí, não? Com certeza. Chegou a hora que Deus falou, pera aí, eu vou dar um basta nisso aí. Com certeza. Né? Aí cadê agora? Né? Tá aí, né? Muita gente tá aí pensando na vida financeira, né? Que vai decair um pouco, né? Mas o agricultor, ele não dorme não. O agricultor não vacila. Muitas vezes ele desce para limpar a sua lavoura. A sua lavoura, exatamente. A lavoura, ela precisa ser limpa. Ser limpa, é verdade. Boa, pastor. E no momento da limpeza da lavoura, muita coisa precisa ser tirada. Precisa. Você imagine numa plantação, quando você já plantou, né? Já. Você já viu como que você é detalhista quando você está olhando, peraí, essa planta aqui já está com... Essa semana aconteceu isso, pastor. Eu tenho uma planta lá em casa, uma fruteira lá, né, que eu tô criando num vaso lá. Eu tava olhando lá, tava limpando e ela tava cheia de praga. E o que é que você ia fazendo num exato momento desse? Limpei. Eu fui limpar ela. Você usou inseticida? Usei um inseticida natural, né? Usei lá um inseticida natural e limpei aquela fruteira. Ela tava cheia, os bichos estavam colocando todas as folhinhas dela num galho. Eu fui lá e fiz a limpeza geral. E eu observei que eu coloquei alguma coisa ali, como adubo, mas só que aquilo ali é o que estava provocando aquela praga nela. Eu fiz a limpeza todinha dela. Eu fiz essa limpeza, porque senão ela iria morrer. Ela iria morrer. Ou se ela crescer e dar um fruto, esse fruto não vai ser bom, porque tá suja, tá limpo, tá cheio de praga. A consequência é ou morrer, ou quando produzir fruto, o fruto é ruim, não presta, ou não vai produzir nada. Eu fiz isso, Zé Mano. E até o inseticida que você usar tem que ter cuidado para não matar. Para não matar. Deus tem o seu inseticida, o seu antídoto para a planta, que é a videira, certo? Para curar a praga. Aí eu pergunto para né? você, qual que é? Você sabe qual que é? Poderia ter a noção do que seria esse antídoto, esse inseticida de Deus para a humanidade, para esta videira que ele plantou aqui, que é o seu filho, e há muitos que precisam estar ligados ao ramo, como o ramo é a videira, e às vezes vem a praga que é o pecado, para destruir a videira, a mensagem da videira, né? Que tipo de antídoto Deus tem para isso? Seria o amor ou o Espírito Santo? Seria basicamente a palavra. Olha aqui, ó. Se você olhar bem, aqui, ó, se obedeceres os meus mandamentos e permaneceres no meu amor. Verdade, a palavra. A palavra, o mandamento. Verdade. O amor. O amor. A palavra e o amor. Quer dizer, o antídoto ele é tríplice. Ele tem a palavra, o amor, baseado na pregação do Evangelho pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, verdade. Aí exatamente. Sim, este é um antídoto forte para o mundo. Exatamente. Quando se aplica a palavra de Deus da forma correta, como um antídoto do amor baseado pela pessoa do Espírito Santo. Verdade. Boa. Agora, se este amor não é o amor que deixa aquilo que está de errado permanecer errado. E querem prosperar a ideia da lavoura, sendo que a lavoura tem muitas pragas nela. Você está entendendo? Estou entendendo. É exatamente isso. A praga do egocentrismo, a praga do amor ao dinheiro, da fama. A fama. Verdade. Fama. Verdade. Pode falar, pessoal. A fama tem destruído a humanidade. Tem. Verdade. A fama. Né? Verdade.
querem ser famosos e ser honrados, né? E com a ideia da fama eu vou destruir o outro. Vou dizer para você, é a mesma coisa, vou destruir o outro e dizer que o outro não presta. É eu que, né? A minha boa fama, né? A fama, eu quero ser glorificado. Isso aí que eu sempre dizer. É terrível, terrível isso aí, pastor. E tudo isso a gente vemos, né? Como o pastor está falando, esse grande problema. Aí por que relacionamos? Pô, pastor, quando nós estamos aqui objetivando, né, esse relacionamento de templo e pessoas, por quê? Porque seria da igreja esse principal papel, né, de influenciar o mundo. O mundo, né? É o papel da igreja influenciar o mundo nessa prática desses frutos, desse bom fruto, desse amor. Parteria de nós. Igreja, que nos chamamos igreja. É sério. Quando nós nos chamamos, pastor, de igreja, a igreja de Cristo, quando chamamos assim, ela tem um peso muito forte, se imaginarmos. Muito forte. Né? É algo muito forte, porque acarreta em nós tudo aquilo que Jesus doutrinou, tudo aquilo que Jesus falou, nós temos que carregar tudo isso. É a seiva, né? A seiva da videira. Tudo isso para estarmos aqui enxetados. Né, pastor? Estamos enxetados ali e ser ligados completamente a Ele. Porque se não temos isso, infelizmente, é o que Jesus falou. Vai ser tirado e lançado fora e seca. E é queimado. E é isso que acontece. Muitos já têm saído da videira, está secando. Está secando. E acha ainda que está sendo ligado à videira. Acha ainda que tem ligamento, não tem mais ligamento. Por quê? Porque o lavrador tentou, foi para lá, foi para cá, mas o ramo não quis. O ramo não quis, pastor, dar fruto. E as pessoas têm tanta confiança nos homens da terra, nesses últimos dias, digo pessoas dentro da igreja, mais do que o próprio agricultor que é Deus, nesse texto de João 15, Deus é o agricultor. Não tem confiança, muitos não têm confiança em Deus. Não tem, é verdade. Né? Verdade. A igreja que foi criada com o Evangelho do Reino era para ser o modelo do sistema de governo para qualquer governo do mundo. O sistema de governo do mundo, quando olhasse para a igreja, dizer, como é que vocês vivem diante da circunstância? A igreja teria a resposta. E nestes últimos dias a igreja não tem resposta. Não tem. Porque não está de forma adequada como ramo à videira. A igreja que aí está vivendo um momento de crise, porque a videira está esperando ela a extrair a seiva original da videira, que é Cristo, que é o amor. Isso é verdade. Sair daquilo que realmente tem atrapalhado e voltado ao estado original. É vergonhoso dizer isso, mas a igreja de Cristo não tem resposta para a solução dos dias atuais. Era para ter essa resposta. Ter a resposta. Por isso a Bíblia diz que Pedro, pescador. Se você ler a carta dele, você fica assustado. Ele diz assim: estejais sempre pronto para apresentar a qualquer um que queira a razão da vossa esperança. Vossa esperança, é verdade. A razão da vossa fé. Verdade. E a igreja não apresenta isso. Não tem solução. A igreja era para apresentar a fé, a esperança e o amor. E mediante isso, toda a assistência, todo o aparato de assistência, tanto espiritual como material, a igreja tinha. A Bíblia diz que eles eram unânimes na igreja primitiva, na comunhão e no partir do pão. Vê hoje isso. Não tem, verdade. Tem crente dentro da igreja sofrendo isso, consequência. Aí eu pergunto, o que é que está acontecendo? A lavoura foi atacada pela praga e ninguém está olhando para o agricultor. Está olhando para o agricultor da maneira que deveria olhar. Mas o que é que o agricultor quer de mim? Quer que nós damos fruto. Verdade. Mas muitos aí, pastor, querem ser, sabe o que? Autoimunes.
sabe? Independente do lavrador, né? Vixe, aí é Quer ser enxetado mecanicamente, né? Quer viver dessa maneira, independente do agricultor. Aí eu digo para você, é muito difícil. Não vai conseguir. E tem que ter cuidado, porque o ramo que tiver nele não dá fruto, é cortado. É cortado. E cortado vai, como eu disse, vai secar. Tem que ter muito cuidado, porque temos que estar ligado a ele, ao propósito da política do reino de Deus. Né? É essa boa política do reino. não a política dos homens. É verdade. Não estou falando aqui da esquerda da direita. Não. Independente de que lado é. Não estamos falando isso. Estamos falando de Deus, do reino dele. Desse Deus que Jesus o chama carinhosamente de agricultor. Meu pai é agricultor. Ele que cuida. Ele vai cuidar da sua lavoura. Como o pastor falou, ele vai cuidar da sua lavoura. Agora, se não queremos fazer parte dessa lavoura, queremos ser independentes, ou queremos ser uma planta, né? Uma planta, uma lavoura artificial, tudo bem, né? Eu nunca vi praga em lavoura artificial. Também não dá nada, né? Permanece estática da mesma maneira, não cresce, né? É isso aí que podemos ser. Hoje tá isso, a igreja está estática. Né, pastor? Podemos olhar bem que a igreja está estática hoje. Né? Muita gente amedrontado, dentro das suas casas fazendo seus cultos, mas amedrontado porque os templos estão fechados e aí muitos deles acham que a fé não vai ser o suficiente ali. Irmão, pare com isso. Pare com isso mesmo. Pare com isso. Que tipo de Deus é esse? Qual é o evangelho que você está servindo? O evangelho de templo? Então você está derrotado. Está derrotado mesmo. Está derrotado a sua fé. E muito preocupado mesmo, pastor. Estou preocupado porque se não forem ao templo, não vão conseguir ser crente. É porque não está enxetado na oliveira. E se Deus permitir que isso se alongue mais? Na videira, não está. Se Deus permitir que isso se alongue mais? E aí? Vai muita gente desviar, hein, pastor? Vai muita pessoa, olha, vai muito, viu, irmão? Irmão, não estamos aqui pregando, não pregando contra o templo, não. Não é isso, não. Mas essa extrema necessidade que eu tenho que estar lá, senão eu desvio, é porque não está ligado na videira. Não está ligado, não é um ramo ligado na videira, não de forma nenhuma. Ah, eu vou ficar com depressão porque eu não vou. É porque não está ligado e não está de forma nenhuma ligado a ele. Aí acontece isso. Né? Um vai se desviar, outro vai. Outro já se sente que não é mais crente, né? Porque eu não sei agora o que eu vou fazer, aí eu estou com depressão, chama um pastor aqui que eu estou deprimido. Que fé é essa? Tá ligado a quê? É o que tá ligado em quê mesmo? Você tá ligado em quê? Em que estamos ligados? Como o João falou aqui em João 15. Jesus fala da videira. É o Senhor Jesus aqui falando. E que ele é a videira verdadeira, o Pai é o agricultor. Ao que estamos ligados, irmão? Em que, pastor? É aí que tá. Ligado ao quê? E seria possível olhar para a igreja dos tempos atuais? Elas teria condição de suportar o que os irmãos suportaram na igreja primitiva? A perseguição? Não, teríamos não. Não, de forma nenhuma. Se com o vírus já estão aí... Já. Com o vírus já estão se desviando. Já estão se acabando. Já estão se acabando. Se acabando mesmo. Imagina aqueles irmãos diante do Coliseu de Roma, jogados... As feras. E a mão para cima erguendo e glorificando ao Senhor. Imagina. Que tipo de fé nós estamos apresentando hoje. Verdadeiramente. É verdadeiramente ligado à videira. A videira. Se estamos ligados à videira, o que é que nós estamos apresentando para o mundo? Verdade. O mundo está questionando isso em relação ao mundo. Está questionando mesmo, tá? Com certeza. Está se questionando muito isso. Né? É verdade. Que fé estamos verdadeiramente, o que estamos apresentando hoje, né? Aí temos essa perseguição viral, né? Aquela perseguição que houve da igreja primitiva era uma perseguição física, né? De imperadores. De imperadores, né? Era de homens, de governos, né? Que matava, atrocidava mesmo, jogava as feras, era motivo de show, de espetáculo. Eles viravam, mas não negavam a fé, não negavam de forma e jeito nenhum o propósito. Sabe por quê? Porque estava enxetado, não, eles diziam não, o propósito é o reino.
O propósito é esse, é o propósito que o Senhor Jesus falou certa vez. Pedro lembrou disso, Mateus lembrou disso que Jesus falou. Que ele é a videira. Eles estavam ligados nele. Mas o que é que temos hoje? A igreja estática, fragilizada, Dividida. né? Dividida. É uma coisa horrível isso. A igreja dividida. Igreja dividida, né? A divisão terríveis, né? Terríveis. Eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de João, né? Uma igreja que não sabe, né? Que está como uma pessoa com deficiência visual, né? Tá tateando, não sabe para onde vai, não sabe o que é, não sabe o que é propósito de reino, né? Acha que propósito é a campanha para mim ganhar minha chave. A propósito é para eu ganhar meu carro. Não estou falando que você não deve ter essas coisas não, de forma nenhuma. Mas isso nunca foi o papel principal da igreja. Nunca foi. Nunca foi o papel da igreja de Cristo viver esse alarde pela matéria. Pela matéria, não. Materialismo. Não, nunca foi. O que foi ensinado para a igreja nos tempos atuais é a igreja viver materialista. Esquecer do sistema espiritual. Esqueceu. Porque, olha, observam bem uma igreja como a igreja primitiva, um líder como Pedro, preso na prisão lá, a igreja foi orar. Olha o que Deus fez, gente. Mandar um anjo para tirar aquele camarada da prisão, abriu as portas da prisão, o camarada saiu, né? Deixou aquelas portas tudo fechadas e foi, bateu lá onde estava a igreja reunida. Um sistema totalmente diferenciado. Uma liderança totalmente compromissada com o reino, ao ponto de uma sombra daquele homem, de Pedro, curar pelas ruas, irmãos. A liderança hoje não quer sair nem para evangelizar. Quer não, a liderança quer não. Pedro saía na rua, a sombra dele curava os enfermos, que uma das coisas que eu mais me admiro é que nem Jesus chegou a tal, mas a seiva que está da videira foi transmitida ao ramo e o ramo tomou por fé e fez maior do que o que a videira é. A videira até disse assim, né? A videira disse que obras maiores vocês farão. Olha que beleza. Não é egocentrismo da videira de querer fazer algo maior. A honra dela está em que os ramos façam mais do que ela. Mais do que ela, verdade. Você vê? A sombra de um homem cura. Verdade. Irmãos, nós estamos debaixo da plenitude do Espírito Santo. Mas o que é que nós estamos fazendo nos dias atuais? Com o derramamento do Espírito Santo no meio da igreja, o que é que nós estamos fazendo? Elias queria ter o que nós temos, irmão. Verdade. Mas o pastor Salatiel e meus irmãos que estão aí acompanhando, né? Tem os irmãos aí, a Jaqueline, o Almiro, o Mike. Deus abençoe os irmãos. Né? Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus. Aí eu pergunto, cadê os mestres da cura? Não tem muitos mestres, temos aqui no Brasil, né? Os apóstolos da cura, né? Temos muitos hoje em dia. São da cura mesmo? Desculpe. São os mestres da cura? São, se titulam dessa maneira, né? Os apóstolos da cura. Tá aí. Né? Todos nós estamos correndo o mesmo risco. Né, pastor? Todos nós. Estamos correndo. Mas eu estou confiante no Senhor. O pastor está confiante. A casa dele está confiante. Eu estou confiante no Senhor como líder espiritual da minha casa. Eu estou confiando no Senhor. Né? Isso, todos nós estamos sujeitos a isso. Estão intocados, é? Estão intocadinhos, né? Estão aí, né? Estão todos aí, ó. Né? Bolso cheio, né? Continha cheia, fazenda boa, né? Se faltar carne, mata um gado. Né, pastor? Estão por aí. E muitas vezes a membresia tá fome, né, pastor? Sabe que chegou começo de mês, chega a conta de água, de luz. E aí? Cadê o pastor? Cadê o apóstolo de fé? Cadê o apóstolo, homem de Deus? Né? Cadê? Para pagar a continha do irmão. Apesar que muitos pastores, não estou generalizando, ele tem essa atitude, né, pastor? Tem esse bom senso. Mas os maiores aí,
o liderão aí do amor, né? Os curadores, né? Os curadores da nação, né? E aí? E até mesmo seus ministros, seus pastores. Estão passando privação, pastor. Estão passando privacidade também, né? E cadê? Né? Esses homens de fé. Fé baseada em quê? Ação baseada em quê? Fora da videira. Fora dela. É artificial isso aí. É muito artificial. Temos que ter uma fé genuína. Uma fé pura. Sabemos que podemos sofrer perseguição a qualquer momento. Sabemos que podemos morrer a qualquer momento. Sabemos que tudo que acontece pode acontecer com nós a qualquer momento. Mas o diferencial é esse. Que estamos ligados a Ele. Temos a mensagem da videira. A mensagem dele, a mensagem real. A mensagem do Evangelho. Não é esse evangelho aí mesclado, não. Esse evangelho adaptado, né? A boa fama. Esse evangelho é baseado apenas no eu quero ter, eu quero ser, ao materialismo, não. A mensagem de Jesus não foi isso. Não foi isso. Por isso, como o pastor falou, nós estamos falando. Por isso essas consequências da humanidade hoje. Como o pastor falou, a igreja não tem resposta para dar a ninguém. Por quê? Porque saiu do propósito. E quando sai do propósito, a coisa fica mais séria ainda. Porque o fato de não doar, de não se apresentar, né, aquilo que a videira é, como diz no capítulo 15, né? Ele diz, eu sou a videira verdadeira. Olha a ideia da expressão, videira verdadeira. Videira verdadeira. Verdade. O que é que estamos sendo apresentado hoje? É verdade. O que é que está sendo apresentado? É algo de verdade? É verdade. Em relação ao evangelho que foi deixado? Isso é verdade, viu, pastor? Qual verdade que está sendo mostrada aí? Eu não estou aqui para querer diminuir a fé de ninguém, não. Eu quero que você levante a fé diante dessa mensagem. É para levantar a fé Para mesmo. levantar a fé e Se não se abater. Encorajar, né, pastor? Se encorajar, Encorajar. levantar a cabeça e dizer, não, este evangelho que até agora eu estava servindo, era enganado. Eu quero voltar ao evangelho do reino, ativa, com a ação do Espírito Santo, que fará proeza. Verdade. Proeza. Este evangelho que tem que se levantar. Verdade. Mesmo você aí na sua casa aí, né? Diante da pandemia, você continua sendo, meu irmão, minha irmã, essa videira. Você continua sendo esse ramo ligado à videira. Você não está desligado de forma e jeito nenhum. Você não está. O objetivo, como o pastor falou, é esse. Não é aqui menosprezar, né, pastor? Ninguém, não. É apontar a verdadeira mensagem que foi perdida por muitas vezes lideranças irresponsáveis, pregadores irresponsáveis, que faz as pessoas perderem o verdadeiro sentido do reino de Deus. Não é verdade? A paz do Senhor é para a irmã Ivanete Gama, paz do Senhor, e a irmã Maria Souza Maciel. A paz do Senhor. Irmãos. Entendeu? Esse é o propósito, irmão. Não é o propósito de dizer assim, ó, não, chega no teu líder e amanhã não é isso não. Se nós temos, né? Nós como servos de Deus que temos, pastor, essa consciência desse evangelho e de que tem um evangelho falsificado por aí, que estão pregando por aí, né? Um evangelho um evangelho falso, não uma coisa falsa, não pode chamar nem de evangelho, uma coisa falsa que estão se pregando por aí, né? Aonde as pessoas acham que é evangelho, mas de repente, quando vem a tempestade, na verdade era uma edificação, como Jesus falou, na areia. Era edificação na areia, não estava na rocha, estava na areia. Né? Tem muito cuidado, irmão. Com o que está se pregando hoje aí. Esse materialismo, essa campanha de que eu quero, de que você vai ter, de que você vai ser, não. Basta você estar ligado. Quando você estiver ligado à videira, o que tiver na videira vai vir para você. Vai vir para você, com certeza. Nada vai te faltar. Tem gente preocupada que daqui 3 meses o que vai comer, que o que vai... Irmão, nós pertencemos ao reino de Deus. Verdade. Se Deus, no seu reino, ele sustentou um profeta com 3 anos e meio de fome em Samaria, mandando por intermédio de um corvo, ó.
a comida, ó. A promessa é de um corvo para sustentar o profeta, ó. Né? Deus não é Deus de sobrenatural, mas hoje o que acontece com a igreja é de não olhar para o agricultor e ver no agricultor a solução. A solução, é verdade. Olha o que Jesus está dizendo aqui no versículo do capítulo 15. E o versículo 11 diz aqui: e eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Completa, olha. Meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, a alegria que está em Cristo, você procura ver, se fosse possível ser arrebatado agora em espírito, será que nós vamos ver Jesus num semblante de tristeza, de depressão nesse momento? Com certeza que não. Não, porque ele é rei. E o sistema dele espiritual é de extrema alegria. Porque isso que diz lá em Neemias capítulo 8, parece que o versículo 10 diz: a alegria do Senhor é a vossa força. Alegria. Verdade. Agora, muitas pessoas que se abatem diante da circunstância que está aí. Agora eu pergunto: se tudo que tem na Bíblia tem que acontecer, como as profecias, os acontecimentos, por que se abater diante da circunstância? Por que se abater? Tem gente que prefere que Deus interrompa os acontecimentos, porque senão ele vai morrer. Em prol do seu bem-estar, né? Seu bem-estar, porque se Deus tem que cumprir aquilo que pode ocorrer em meio à humanidade, irmãos, e a coisa ficará mais séria quando a igreja não estiver mais aqui. Mas para isso que você, como igreja, não espere esse momento, né? De querer ficar aqui quando o negócio ficar sério. Porque quando a igreja ser tirada, eu não quero estar aqui. Eu também não. De forma alguma. Né? O sistema de governo que vai vir por aí não é brincadeira. É verdade. Aí não será perseguição, não. Será tribulação mesmo. A Bíblia chama de grande tribulação. Grande tribulação. Se hoje um vírus já causa terror, imagine na grande tribulação. Quem lê a ideia dos cavaleiros do Apocalipse, imagine... Terrível, coisa terrível. É coisa séria. Seríssima. Sequencial. Se hoje os médicos estão de cabelo em pé em relação aos vírus que estão... Imagina aquele momento, doenças que você nem imagina que vai vir por aí. Está escrito. Está escrito, é É verdade. o cavaleiro amarelo do Apocalipse. Vai vir por aí e os médicos até acham que vai se suicidar-se. Mas quem é que quer ficar? Eu não quero. Mas nós, como igreja, fazendo parte do ramo enxertado da videira, temos que mostrar a verdadeira ação nossa espiritual. Verdade. Temos que mostrar. Para que recebemos o Espírito Santo? É só para rodopiar no meio da igreja? É? Falar em língua só? Só para dar meia rajada de línguas estranhas? De forma O próprio alguma. Espírito Santo está assim, olhando. Ó. Era para ser gente transladado desse sistema de um continente ao outro numa hora dessa aqui, irmão. Agora, como não está voando, não está tendo um avião para voar, é a crente ser transladado e ir lá no continente, né? Em nome de Jesus. Verdade. Mas que vergonha para nós, irmãos, como igreja dos dias atuais. Que vergonha para nós, como igreja dos tempos atuais, com a plenitude do Espírito Santo e não podemos fazer nada. Vergonha. É uma vergonha. É uma vergonha. E aqui diz que a videira apresenta algo de impressionante, irmão. A videira apresenta algo impressionante. A seiva dela a seiva dela é poderosíssima. Poderosa, verdade. Ao ponto de o lavrador estar com todo cuidado para que ela não sofra. Verdade. E o que é que os ramos estão nos fazendo nesses últimos dias? Só lamúria. Lamúria parece que a videira é tão fraca. E que o agricultor não cuida, né? É verdade, que o agricultor não cuida, é. Aí falando que Deus cuida de mim. E agora? Nesse tempo, né? De sequidão, de estio. Né, você que a terra está vivendo, né? Esse tempo de sequidão aí, né? De estio, onde todo mundo está isolado, todo mundo está de quarentena. Né? E aí? O que temos? Temos fé mesmo? Deus cuida de nós mesmos?
Cuida, isso eu tenho certeza. O senhor tem, né, pastor? Com certeza. Eu tenho certeza. Ele cuida assim de nós. Ele tem cuidado, né? Mas só no tempo da bonança, né? No tempo que eu estou indo ao shopping, no tempo que eu estou viajando, ele cuida bem de mim, né? E agora, em meio a todos esses apavoros que a Terra está vivendo, né? Esse desespero tão grande, né? Esse desespero tão grande que a Terra está presenciando e vivendo isso aí. Tanta mortandade, né? Tantas mortes. E aí? É de se assustar. É de se assustar. E ele continua cuidando da gente mesmo assim. É ele que cuida em todo o tempo. Aí quando a Bíblia fala que todo o tempo ele é bom, o tempo todo ele é bom em todo o tempo. Isso é verdade. Nós estamos aqui. Nós estamos vivendo nesse sistema, né, pastor? Terrestre aqui. Estamos sujeitos, né, a variantes de coisas. Mas o diferencial é que ele cuida da gente. É eu ter a certeza que, ó, o agricultor ele cuida de mim. Pode não estar chovendo, não pode não estar chovendo para molhar muita terra, mas sei que ele tem cuidado. Ele tem cuidado, não tem deixado de alimentar, não tem deixado de beber, tem matado a minha sede, né? E muitos acham, pastor, que agora, esse momento de sequidão aqui, por estar em casa e não estar no templo, vem neles uma sequidão espiritual. Né, de que não estão sendo alimentados, né, de que não estão sendo alimentados, vai ter um alimento, não tem alimento. Quem se alimenta, quem é ligado à videira, ele tem alimento o tempo todo. Ele é alimentado, né, pastor? Com certeza. Ele é alimentado o tempo todo, irmão. Tenha fé, acredite. Esse é o evangelho. Cuidado com as falsas mensagens que têm se pregado por aí. Porque muitos pregadores sumiram. Estão com medo do corona. Né? Estão com medo do corona. Né? Estão aí com... Às vezes essa tal mensagem de uma falsa prosperidade. É uma falsa prosperidade. Isso não edifica ninguém. Não edifica não. Falsa esperança. O que edifica mesmo é a mensagem do rei. É a mensagem do rei. É baseada e centralizada na fé. Na fé, centralizada. Foi o que Jesus ensinou. É centralizado. E quando você vê isso até em Hebreus, você vê o potencial do que é esse evangelho. É verdade. Pela fé, fulano fez isso. Pela fé, Chiclano fez isso. Verdade. Pela fé, Beltrano fez isso. Aí faz um questionamento para a igreja de hoje. E pela fé, o que é que você está fazendo? Ô pastor, mas olha bem uma coisa. Espírito para mãe. Mas não é só meu líder que tem que ter fé, né? E eu tenho que apoiar na fé Tá dele? errado. Mas não? Tá errado, é erradíssimo. Tá errado. Isso é o caso. Cada um é responsável de produzir a fé. A sua fé, é verdade. A fé. A fé. Na videira, ligado à videira que é Cristo. Verdade. Agora as pessoas não estão ligadas de forma exata na videira, só está meio termo, e quer que algo extraordinário aconteça. Não vai. Porque quando esse povo não é ligado à fé do passado, quando olhamos para o passado, esse povo não tinha este sistema aqui, por exemplo, como Abraão e os demais, não tinha essa vida aqui tão por preciosa. Não. Porque o camarada largar, como Abraão fez, largasse sua terra natal para uma terra para onde menos imaginava, ouvindo, obedecendo a voz de Deus, sai da sua parentela, vai para a terra. E por isso que o texto diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Você imagina que tem pessoas sacrificando-se e não obedecendo, vivendo uma vida de mal a pior. Tanta campanha daquilo, campanharada de tudo, tanto sacrifício, tanta aparato que se faz e não tem resultado de nada. Mas não era melhor obedecer? Obedecer o que está ligado ao que o agricultor está exigindo acerca daqueles que estão ligados à videira? Hoje há mais sacrifício, né, pastor? Hoje há mais esse sacrifício de tolo, né? Com certeza. Hoje é onde há mais esse sacrifício, né? Pastor, e se sacrificarem, se esses sacrifícios fossem pelo um bom propósito, do amor ao próximo, de beneficiar o próximo, não. Mas os sacrifícios que ele fala em prol de si mesmo. Né, pastor? Muitos é em prol de si mesmo. O egoísmo. Né? É em prol de si mesmo. É em prol de um casamento,
né? É em prol de um carro, é em prol de uma casa, é em prol Seu bem-estar. do seu bem-estar. Só a Não, si próprio. né? Não dizendo que não devemos também, não, de forma alguma não devemos procurar. Né? Mas devemos ter, sim, devemos ter. Mas basear o evangelho, dizer que o evangelho é isso, que o evangelho é baseado só nisso. Para o individualismo. O individualismo, não. Isso não é o evangelho de Cristo, não. Não é o evangelho de Cristo de forma e jeito nenhum. Né? Essa é a grande verdade dessa mensagem de João 15, né? Quem está ligado à videira, você vê que o pai, por ser agricultor, ele quer a lavoura que está na terra, seja cuidado. Mas quem é que está na lavoura que quer ser cuidado pelo pai? Verdade. Olha para o agricultor e diz, não, ele é o culpado da situação que é assim. Mas o pai está dizendo, não, eu já enviei a videira e o antídoto para melhorar aí embaixo, nessa lavoura. Mas quem é que quer fazer o papel daquilo que o agricultor quer? É verdade. O mundo está sofrendo, não é culpa que Deus está... Não. Muita gente quer nessa hora que jogar culpa em Deus. Não. Deus não tem culpa de nada do que está acontecendo aqui. Isso mesmo. A humanidade está sofrendo pelas suas próprias mazelas. Né? Isso é verdade. Porquanto rejeitaram quem? O unigênito Filho de Deus. A maior consequência está aí na rejeição. Rejeição do filho. A chacota que se faz com o Filho de Deus. É o que fizeram, né? Que estão fazendo com o Filho de Deus por aí. É o que fizeram e o que estão fazendo ainda com o Filho de Deus, né? Aí Deus olha assim, tá bom. Eu vou tirar só minha mão um pouquinho por vocês aqui. Verdade. Aí que entra toda essa malignidade que estamos vendo aí. Por um momento o agricultor tirou a sua mão da lavoura. Aí a praga. A praga invadiu. É isso aí. A praga invadiu na lavoura e quer dizer, o agricultor falando, eu falei para vocês, se eu tirar minha mão... Verdade. Deus estava com a mão. A Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. E nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas, porém, a iniquidade faz separação do agricultor para a lavoura. Entre nós, nosso Deus. A iniquidade, o mundo está vivendo iniquidade. Né? De mal a pior. De mal a pior, verdade. Né? Isso é a mais pura verdade. Né? Então, meus irmãos, diante dessa mensagem que vimos aqui, né, vimos que Deus, como Pai, Ele doa, como lavrador, nos cuidado, a videira, que é o Filho, dando o seu Filho. O Filho, como videira, Ele doa-se, dando a seiva, que é a sua vida, na cruz do Calvário. Agora, para que os ramos, aqueles que quisessem ser ramos, recebessem isso, o amor de Deus, Verdade. né? E para isso, o ato de receber dos ramos também tinha um propósito de quê? O propósito de doar ao agricultor. Aquilo que ele recebe da videira, doa ao agricultor por intermédio do quê? Do bom fruto. Do bom fruto. Você procura um bom fruto da humanidade. O que você pode enxergar na humanidade que vivemos hoje? De excelente. Excelente, é verdade. Só miséria, desgraça, verdade. Ira, ódio, rancor. Verdade. Isso tudo pode se doar para Deus uma coisa dessa? Não, de forma nenhuma. É um fruto podre. Podre, estragado, bichado, né? Verdade. É mesmo assim, meu pastor. Então, essa é o grande propósito, né? A gente gravar, né, esse vídeo, chamar os irmãos nessa live, né? Para chamarmos, apresentarmos, né? Essa mensagem do reino, essa verdade do reino, né? Onde muitos estão aí, né? Estão aí enganando, aí com falsas profecias, né? Massageando o ego das pessoas. Não, de forma nenhuma. Então, apresentando aqui o reino, né? Não é o objetivo de magoar você, magoar, né, pastor, igreja, líder, não, de forma alguma. É apenas de apresentarmos a verdade. Eu não posso dizer assim, uma verdade que a verdade não se esconde, mas estão tentando esconder, né, pastor? Né?
Tá muito... tem usado muita maquiagem no evangelho, né? Tem maquiado muito, viu? Tem maquiado muito, muito mesmo. E o evangelho não precisa disso, não. O evangelho não precisa dessa maquiagem, não. Aí que estão botando, não precisa desse silicone. Não, o evangelho não precisa disso, não, pastor. Né? O evangelho ele é autêntico, é puro. Ele é isso aí. O evangelho ele permanece o mesmo. O evangelho de Cristo permanece o mesmo. São palavras eternas, permanece a mesma coisa. Não precisa de adereços. Não precisam, né? Desse mesclado todo, desse negócio todo, desses enfeites. Não precisa disso aí. De forma alguma, né? É estarmos, irmãos, ligados completamente a Cristo. Esse momento é um momento difícil, né? Um momento de apavoro. Difícil. Temos que estar cada vez mais. Se desligamos um pouco, vai lá e diga, olha, agricultor, quero estar ligado na videira, o teu filho. Conscientização. Conscientização, é verdade. Porque temos que vivenciar esse reino por intermédio do seu Espírito Santo. Irmão, Deus manifestar a plenitude do Espírito para a igreja estar aí engessada. Engessada, verdade. Engessada. Sem ação daquilo que poderia ser feita. Engessada e cheia de parafuso, sabe, nos ossos. Sabe? Está terrível, pastor. Está terrível, está terrível mesmo. O estado, irmão, está terrível mesmo. Então é lamentável o que se vê em relação ao Evangelho do Reino, condizente às Escrituras com a situação da igreja. Então, a igreja ela poderia ter resposta ao mundo, mas pelo fato do que ela está vivenciando, ela praticamente hoje não tem uma resposta. Não tem. Quando eu falo de resposta, não é resposta no sentido apenas de verbal, né? De palavras, mas de ação, de manifestação de poder, sabe? Manifestação de poder e fé. Verdade. Tá uma coisa terrível, né? A igreja, ela está sem a imunidade, né? Não tem imunidade, né? Por isso que qualquer vírus que está se chegando hoje como vento de doutrinas, né, pastor? Está contaminando, né? Tá pior do que até esse coronavírus, viu? É verdade. Né, pastor? O que mexeu na espiritualidade, né? Dessa espiritualidade do evangelho na igreja, né? É pior do que esse vírus. Até pior, né? Por quê? Porque nós mesmos, né? Conseguimos através de quem? De Cristo, a videira verdadeira, ter esse antídoto para nossas vidas, né? Para sair, como pastor, desse engessamento, né? Dessa inerte que a igreja entrou, né? Para irmos, para alcançarmos, né? Realizarmos esse propósito de buscarmos, né? Esse reino verdadeiro de Deus. Observe bem, irmãos, o propósito do reino de Deus em relação à ideia do que falamos da videira. Para encerrarmos aqui, vou ler aqui em Mateus, para quem está preocupado com a situação, com o que vai comer, o que vai vestir. Olha o que diz o versículo aqui, Mateus 6:25. Diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer e haveis de beber, e nem pelo vosso corpo, o quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais preciosa, é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Olhai as aves do céu, não semeia, não colhe, nem ajunta em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? Qual de vós, com as suas preocupações, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Por que andais ansioso quanto ao vestuário? Observai como crescem os lírios do campo, e eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles.
Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos diante da crise que está, diante do sistema da crise que está. Verdade. Porque uma hora o produto que vem do governo, quer dizer, a bolsa, o dinheiro pode cessar, o benefício. Pode cessar. Mas o que é que nós vamos comer? Aí aqui, ó. Pois os pagãos e os gentios procuram todas essas coisas, porque o vosso Pai Celestial sabe que necessitai de todas as coisas. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Tremendo. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Basta o mal que já está ocorrendo aí, ainda viver com preocupação. Então, por isso que você tem que viver centralizado na mensagem do reino. Centralizado. Se você estiver enxertado na videira, né, que é o produto do reino, né, você não andará ansioso com o que está acontecendo aí. Você terá fé, esperança de que algo de extraordinário pode acontecer ao teu favor. Mas é preciso estar ligado à videira. Tem que estar ligado. Tem que estar ligado à videira e procurar enxergar no agricultor a fonte da solução. Ele tem a solução para a lavoura, que é a terra, mas ninguém nesse sistema. Os homens médicos estão aí procurando solução de um lado para o outro, mas o nosso Deus é que nós vamos fazer menção de que Ele é a solução para todos os problemas da humanidade. Né? Com certeza, né? Não podemos esquecer isso aí. Isso é olha, uma coisa tremenda, viu, irmão? Uma palavra que enriquece, né? Que enriquece, para enriquecer você, né? Enriquecer você dessa plenitude do Evangelho, né? De que não somos pessoas, irmão, que andam derrotadas, andam fracassadas. Não, temos algo, temos a natureza divina em nós, né? Através do que? Do Espírito Santo de Deus. E temos, irmão, temos sim que manter essa esperança. Temos que ter verdadeiramente em nós que Ele cuida verdadeiramente de nós. Temos que ter isso, né? Andando, quebrando cabeça, aí que, como o pastor falou, que eu vou comer amanhã, o que será? Não tem um frango, não tem a carne de boi, não se preocupe, Ele tem cuidado. Eu já passei muitas coisas na minha vida e Ele sempre cuidou de mim, né, pastor? E Ele sempre tem cuidado aqui do pastor, da sua família, da minha família. Ele cuida, mas essa ansiedade é tão grande, né, pastor? A pessoa tem infartado, a pressão tem subido, né? Por causa dessa ansiedade, né? Esses últimos dias aí, pastor, né? Você viu, a gente viu, né, no noticiário, né? E quem foi ao mercado viu o desespero das pessoas, né? O desespero, né, de pessoas estocando papel higiênico, outros estocando arroz, né? Tem pessoas aí que, se essa pandemia passar logo aí, pode ter certeza que essa pessoa vai montar um mercado. E você pode ver que a individualidade que tem na humanidade, porque se estocar para não faltar para si. Para si. Mas não pensou no próximo. Não pensou no próximo. Aí Jesus diz aqui: não acumuleis, não junteis. Sempre a mensagem de Jesus: não acumuleis, porque a traça, o ferrugem vem comer. Vem comer, é verdade. Né? Não ajunteis. Essa ideia de acumular, isso é fora do padrão do reino. O padrão do reino é aquilo que se torna distributivo. Eu olhar para o próximo e ver ele necessitando. Não, você está precisando também, então vamos dividir aqui. Né? Agora eu pego tudo para mim e deixo para o outro faltando. O egocentrismo da humanidade. O individualismo, é verdade. Aí todo mundo sofre. Todo mundo sofre, verdade. Todo mundo sofre, porque enquanto cada um não tiver a consciência
de que tem que amar o seu próximo como a si mesmo, né? Está ligado à videira, porque o produto da videira é o amor. É o amor, é verdade. Se não tiver o amor, nada valeria. Nada vale, né? Pois, irmão, permanecemos nesse amor. Permanecemos nesse amor, né? Vou dar aqui minhas considerações finais, irmãos, né? Obrigado a todos os irmãos que nos acompanhou, nos assistiu, né? Nas próximas vezes faremos o melhor, que essa é a primeira live que eu, juntamente com o pastor Salatiel e eu, né? Estamos fazendo essa live, sempre apresentando isso, né, irmão? A palavra. Nós faremos outras, né? Vamos abordar o tema aí, mas antes disso a gente vai chamar os irmãos, né? Vai chamar os irmãos no tempo, os irmãos se preparar, tá ali, né? Os irmãos aí que estão na quarentena aí, os irmãos que estão na quarentena aí, né? Se preparar para a gente acompanhar, os irmãos interagir também, né? Depois vamos fazer uma live baseada né, pastor, em um tema, e esse tema tem as perguntas. Com certeza. Né? Nós gostamos de fazer lives polêmicas, tá, irmão? Coisas polêmicas aí que realmente chame a atenção, desperte a consciência, né, pastor? Sim, com certeza. Desperte realmente a consciência de que realmente não temos que andar desequilibrado, né? Porque o evangelho de Cristo não é esse desequilíbrio, né, pastor? Com certeza. Né? Mostrar realmente que somos pessoas dotadas de conhecimento, somos pessoas equilibradas, que entendem a mensagem do reino de Deus. Eu quero agradecer a todos que nesse momento estão aí participando, assistindo neste momento. Que Deus possa abençoar o seu lar, a sua família, né? E nesses dias tão difíceis que vive a humanidade, você se segurar em Cristo Jesus. É a única maneira de você sobressair dessa situação que está aqui, né? A fé nele, nada vai te faltar, né? Se considere neste momento como um ramo ligado à videira. E tenha consciência disso, quem está ligado à videira não passa decepção, né? Que Deus em Cristo abençoe a todos aí e que possa ter uma boa noite em nome de Jesus. Eu quero agradecer, né, aqui a Suzana Silva, não sei se está assistindo ainda, né? Se tiver ainda aí ligado aí, dá um joinha aí, dá um tchau aí. A Jaqueline, Almiro, o Almiro, o Mike Gomes, Ivanete, a Maria Souza, Ivanete Gama, né? Hein? Que Deus abençoe. Que Deus abençoe aos irmãos, né, em Cristo Jesus. Deus abençoe ricamente a sua vida, né? Deus sempre é esse provedor, irmão, de nossa vida, né? Ele tem sido esse agricultor que tem cuidado. Queira sempre, né? Ser essa lavoura que ele cuida. Queira sempre estar ligado à videira que é Cristo Jesus. Tá bom? Eu agradeço imensamente aos irmãos. Temos canal no YouTube, né? Qual o nome O canal é Escola do Saber. Escola do Saber, né? Tem uma Escola do Saber lá no YouTube. Vai lá, né? Tem muitas mensagens lá. Tem muitas mensagens, né? Vai ter outras mensagens também lá. Se inscreve, nos ajuda, né? Aí a divulgar o nosso trabalho, né? Principalmente o pastor aqui, né? Que tem se esforçado muito para isso, né? Então aí convido os irmãos também. Quando eu tiver uma próxima live, nós avisamos com antecipação. Convido os irmãos, se inscreve lá no canal, pede os irmãos para se inscrever lá, para nos ajudar. Só é coisa edificante, irmão. Só vai ter mensagem, né, edificante, né? Só uma mensagem edificante que nos ajuda, né, a amadurecer, né, pastor? Com certeza. Ter esse amadurecimento na fé. Bom, desde já agradeço em nome de Jesus a todos, irmão, e até a próxima, irmão, em nome do Senhor Jesus. Paz do Senhor para todos. Paz.